Tá? Tudo isso, estou dizendo o seguinte: você tem uma transformação muito grande da ordem econômica internacional, com o avanço da globalização, proporcionada, é verdade, por novas tecnologias, mas é uma ordem econômica, que vou voltar a isso, que favorece, e que a dinâmica dessa ordem é dada pelo mundo das finanças. Então, do curto prazo, da lógica especulativa. Tá? Então, o Brasil não está fora disso. Em alguns momentos é favorecido, em outros momentos é fortemente prejudicado. É isso. Então, uma parte importante dos nossos problemas econômicos atuais tem a ver com a forma como nós nos inserimos nesse processo de globalização, com essas características. Por quê? Porque nós nos inserimos de forma passiva nos anos 90. Por exemplo, para citar um caso, só para entender, nós somos um país em que a indústria está perdendo participação importante na geração da riqueza. Ou seja, nós temos um processo de desindustrialização acontecendo no país. Mas você pega alguns setores, eletrônico, nossa indústria, a nossa produção é ridícula, né? A não ser ter umas fábricas montadoras de celulares, de computadores e tal, mas não tem uma indústria eletrônica de ponta. Por que a gente não tem? Porque nós não preservamos e não articulamos uma incorporação da tecnologia nos anos 90, quando esse mercado estava sendo constituído. É claro que os países que saíram na frente têm muito mais vantagem do que outros países. Então, ou seja, você perdeu a corrida e esse processo de industrialização, a gente foi perdendo espaço nesse processo de industrialização. Então, primeira coisa que eu ia chamar a atenção é isso, tem esse processo de mudanças mais substantivo. Eu vou voltar a isso no final da minha exposição, porque eu quero relacionar isso com o movimento de resistência, porque acho que a gente tem mudanças também mais substantivas na própria sociabilidade, ou nas bases de organização social, e que isso implica em transformações muito importantes que a gente está vendo hoje. Mas o que eu queria chamar a atenção é isso: quando esse processo dessa nova ordem econômica começa a prevalecer, então, abertura, globalização, financiarização, internacionalização da produção de bens, uma redefinição do papel do Estado, quando esse processo começa a acontecer, o que nós temos? Os ganhos de produtividade começa a aparecer isso. Para onde que vai os ganhos de produtividade? Para o mercado financeiro. Aonde que ficam os salários? Estacionado. Então, um período de grande inovação tecnológica que possibilitou ampliar a produção de bens não foi repartida para a sociedade. Tá? Pega o seguinte, só para vocês terem uma ideia. O que acontece, que é um fenômeno muito forte hoje, o que acontece no mundo? Esse fenômeno aqui é a renda dos 1% mais ricos dos Estados Unidos. O azul, ela incorpora a renda também dos ganhos de capital, ou seja, do mercado financeiro. O que acontece? De 1913 a 2012, o gráfico, então, ou seja, é um período de 100 anos, tá? Então, o que acontece? Nesse período pós-guerra que eu estou falando, olha como é que vai caindo a participação dos 1% mais ricos na renda. Olha, depois dos 79, quando você constitui essa nova ordem econômica, como é que esse processo inverte totalmente e a concentração de renda cresce brutalmente. Tanto que um dos livros mais famosos aqui, que mais vendido no período, de um francês chamado Piketty, que eu acho que até vocês devem ter visto, o que ele chama a atenção que os 1% mais rico da sociedade ampliou a sua participação na renda mundial de 10% para 20% entre 1973 e 2013. Tá? Então, é um processo bem... mostra muito claramente o seguinte: você criou um mundo mais desigual, uma distribuição de renda mais desigual, e fortaleceu imensamente como ator político, não econômico, os grandes grupos que são organizados em holdings, em grandes corporações internacionais. Os grandes grupos econômicos se fortaleceram como ator político e impõem sobre os Estados nacionais certas regras, inclusive para fazer seus investimentos. Isso resultou numa brutal desigualdade de renda aqui entre os países. Então, o Brasil não está fora desse contexto, tá? Não está fora desse contexto. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção? Faz favor, o seguinte. O que eu vou chamar a atenção é o seguinte: eu acho que há, do ponto de vista
econômico e do ponto de vista político, os processos caminham de uma forma mais ou menos correlata, tá? Esses dois fenômenos. E eu vou entrar no Brasil. Tá feita essa primeira introdução que vai entrar no Brasil. A crise econômica e a crise política, elas caminham relativamente juntos. A economia é uma ciência social, mas tem grande centralidade na vida da sociedade. Em toda a economia, todo o raciocínio aqui, existe uma disputa colocada. Tá? Essa é a questão. E eu acho que se nós quisermos entender o golpe aqui de 2016, acho que a virada política acontece em 2013. A virada política começa em 2013. Mas 2013 dava só ser entendido se nós compreendemos o que aconteceu na sociedade brasileira depois de 2003, 2004. Tá? Então essa é um pouco uma tese que eu quero explorar do ponto de vista, enfatizando a questão da economia, mas relacionando com a questão da política. Tá? Por que dá para entender isso? O que aconteceu em 2003 em diante? O Brasil, com a América Latina inteira, foi beneficiado, que a gente chama por um boom de commodities, ou seja, os países que têm bastante matéria-prima e vendem produtos agrícolas foram beneficiados por esse processo de expansão da economia para o Sudeste Asiático, a China em particular, que se tornou um grande comprador, ao incluir no seu mercado interno, de produtos naturais, de minérios, né, e produtos naturais, minerais, alimentos e tal. Então os países vendedores se beneficiaram disso. O Brasil, diferentemente de outros países da América Latina, o que fez isso? Assim como a Argentina, o Uruguai inclusive com mais ênfase que o Brasil, o que o Brasil fez? Aproveitou esse boom de commodities para fazer um processo de um crescimento com inclusão social. Nós temos uma tese de doutorado que mostra, por exemplo, a Colômbia cresceu mais a economia do que a brasileira, mas o processo de inclusão social, de melhores indicadores sociais, foi muito menos significativo que o caso do Brasil, da Argentina e do Uruguai, por exemplo. Então aqui claramente você tem dois blocos de países. Os países que ficaram no marco da política econômica que a gente chama da Aliança do Pacífico, e os países que tentaram fazer algum ensaio desenvolvimentista. Tá? Eu não vou dizer que tiveram projetos desenvolvimentistas, porque vou depois voltar nisso. Mas fizeram ensaios desenvolvimentistas. Ou seja, o que o Baltar, Carlos Medeiros, outros economistas chamam, fizeram um processo de crescimento com inclusão social. Apesar dos salários continuarem sendo muito baixos e dos problemas estruturais da desigualdade permanecer. Tá? Mas por que é um projeto de crescimento com inclusão social? Porque se aproveitou esse boom commodities, que durou de 2003 até 2007, 2008, para dinamizar o mercado interno. A política de valorização salarial foi a principal política de inclusão. O acesso ao crédito também foi uma política forte de inclusão social. O Bolsa Família também foi usado, mas a Bolsa Família, do ponto de vista econômico, é insignificante. Tanto que vocês viram a semana, ou esses dias agora, o Temer reajustando o Bolsa Família. Apesar da grande reação dos segmentos médios contra o Bolsa Família, do ponto de vista econômico ele não tem importância. Tá? Não tem importância. É menos de 1% da riqueza gerada no país, para mostrar. É menos de 1%. É absolutamente insignificante do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, você estabelece uma disputa em torno disso. Agora também, do ponto de vista de quem não tem nada para comer, o Bolsa Família gerou uma realidade muito diferenciada. Muito diferenciada. Para pegar um dado só, mais geral, tem a pesquisa que você faz nas famílias, e uma das coisas que se descobriu no Nordeste, que aumentou o número de famílias que não estão fora do circuito mercantil, ou seja, que não produzem para vender no campo, não produzem para vender. O que era acontecer antes? O sertanejo tinha uma cabra, vendia parte do leite para comprar açúcar, que não produzia açúcar na propriedade. Com o Bolsa Família não precisou mais vender o leite, então ele começou a família a consumir o leite e o queijo, e aí como ele comprou o açúcar.
o lápis para a criança estudar, se a escola não oferecia. Tal. Então, cresceu o número de famílias sem participar do circuito mercantil, ou seja, trabalhando para o alto consumo, o termo técnico é esse. Tá? Mas tem a ver com isso. Tem a ver também do ponto de vista político, né? Porque aí você criou uma outra situação, o cartão não é mais o favor direto, então isso mudou a correlação de forças e dependência, né, de políticos mais tradicionais. Tá? Então, gerou muito incômodo, tanto que em Bolsa Família, que em outro país, nas pesquisas feitas com os manifestantes, coxinhas ou verde amarelos, é o ponto que mais incomoda. Né? Agora, do ponto de vista econômico, não tem significância nenhuma, tá? É muito pouco expressivo, tá? É menos de 1% do PIB. Tá? Mas aqui o importante é o seguinte: você também ampliou em 7% ao ano o gasto na área de saúde e educação, mesmo a saúde e educação não apresentando os resultados esperados. Né? Há uma reclamação geral da sociedade que os serviços de saúde e educação não apresentam qualidade. Tá? Você incorporou as pessoas no mercado de consumo, milhões de pessoas no mercado de consumo, mas você não conseguiu melhorar a mobilidade urbana. O transporte coletivo continuou ainda apresentando seus problemas, os congestionamentos, pelo contrário, cresceram fortemente. Isso gera movimento de insatisfação. Então, o que estou querendo? Ao mesmo tempo, o governo fez uma série de outras políticas que foram importantes para ampliar o nível de emprego. Por exemplo, como ensaio desenvolventista, a lógica de colocar a Petrobras, exigir que a Petrobras compre seus componentes no mercado interno, foi importante para ativar certos segmentos econômicos, especialmente da indústria naval, da indústria metalúrgica em algumas cidades. Para pegar um caso que tem a ver com a Petrobras de forma direta, Sorocaba, tem uma indústria que constrói escapamentos para energia eólica. Isso tinha 200 empregados. 5 anos depois, tem 6 mil e tantos empregados, né? Porque foi um segmento que o Estado estimulou e desenvolveu fortemente a produção de energia eólica. Então, assim como a preservação dos bancos públicos, o BNDES, uma série de políticas com caráter mais desenvolvimentista. Mas não conseguiu engendrar um modelo de desenvolvimento sustentável. E tanto que, quando deu a crise internacional, ela afetou de novo a economia brasileira, né? Assim como todos os outros países da América Latina. Nenhum dos países conseguiu sair da crise sem uma queda brutal do PIB, da riqueza gerada. Obviamente que alguns caíram mais do que outros. No nosso caso, em 2015, caiu mais e vou voltar a isso. Então, o que eu estou querendo, a tese que eu estou querendo defender aqui? Que em 2016, em 2013, as manifestações de junho, elas tiveram um caráter progressista, saindo da economia, ao mesmo tempo, mas reflete as tensões provocadas pelo desempenho do desenvolvimento econômico brasileiro no período anterior. Nos notamos tanto no sentido da demanda por mais saúde, por mais educação, como no sentido de quem estava incomodado com as mudanças que foram acontecendo na sociedade brasileira, foi para a rua a partir de um certo momento e começou a capitalizar esse movimento de descontentamento. Ou seja, para citar um exemplo muito claro de uma colega que é mais velha da minha universidade, ela, no dia seguinte, ela mora em São Paulo, o marido é professor da USP, ela é professora da Unicamp. Ela diz o seguinte aí: eu fui olhar as manifestações lá para o dia 20 de junho, já depois várias manifestações, quando me deparei na Vida Paulista e vendo a Fiesp saudando os manifestantes, eu já fiquei preocupado. Quando vi a Globo, eu fiquei mais preocupado ainda. Mas quando cheguei à noite em casa, minha irmã me liga, super entusiasmada, o gigante acordou, com aquela coisa, aí fiquei mais preocupado ainda. Mas falei: por que, professora? Porque a última vez, ela já é mais velha, agora está jubilada, a última vez que minha irmã foi com entusiasmo para a rua foi em 64, na marcha com Deus, pela família, pela liberdade. E ela é extremamente conservadora. A última vez que ela foi. Então, o que estou querendo chamar a atenção? A partir de 2012, 13,
começam a aparecer os problemas econômicos nacionais. Tem a crise internacional de 2008 a 2013, nós conseguimos ter uma política proativa e nós saímos muito bem da crise de 2008, a gente saiu muito bem. 2010, nós recuperamos a nossa trajetória de crescimento de uma forma muito forte. Se pegarmos os indicadores do mercado de trabalho até 2014, são extremamente positivos. Se nós pegarmos os indicadores de consumo, da renda, o consumo começa a cair progressivamente na taxa de crescimento do consumo, mas a renda se mantém até 2014 ainda. Tá? Mas a economia começa a apresentar sinais de menor capacidade de geração de riqueza. Né? Então, a queda, em 2011, nós crescemos 3,9%, 2012, 2,7%, 2013, 1,7%, 2014, 0% de crescimento. Então, já tem uma estagnação da economia. Tá? A estagnação da economia, por que acontece a estagnação da economia? Onde que estão os problemas colocados disso? Primeiro o seguinte, isso é importante entender, há o esgotamento daquele boom de consumos que alimentou a dinâmica econômica entre 2004, particularmente, e 2010. Ou seja, as pessoas não trocam de carro, de geladeira, de casa todo ano, porque o consumo não é sustentável do ponto de vista do crescimento da economia. Tá? Segunda questão, a crise internacional, que todo imaginava, que ela tinha tido aquele pico em 2008 e depois as questões voltariam de novo a se normalizar, não, a crise internacional continuou se aprofundando. Tá? A crise internacional continuou se aprofundando. Então você não tinha a possibilidade de recuperar a economia pelo comércio externo, porque o comércio externo não estava apresentando dinamismo e crescimento. Então, a terceira questão, aqui, como é que você podia retomar a economia e que era aposta naquele momento? Vamos tentar dar incentivo para o setor produtivo nacional. E aqui, infelizmente, a gente cometeu equívocos muito substantivos. Quais foram os equívocos que foram feitos em 2012, quando a gente viu que estava... Desoneramos a folha de pagamento em importantes setores econômicos. Isso significa hoje um rombo de recursos para a Seguridade Social muito forte. Todo mundo hoje que analisa percebe que isso foi um grande equívoco fazer isso. Fizemos também medidas que os setores, vamos chamar mais, nosso campo, defendiam. Reduzimos imensamente a taxa de juros para 7,25% para estimular o investimento. Só que o que aconteceu? As principais empresas, elas não aproveitaram esses recursos, né, da desoneração da folha de pagamento, dos incentivos fiscais e também da redução do preço do dinheiro. Você está achando que reduziu o preço do dinheiro? Não usaram isso para fazer novos ciclos de investimento. Não usaram para fazer novos ciclos de investimento. Pelo contrário, tentaram recompor as suas margens de lucros. Por que tentaram recompor as suas margens de lucro? Primeiro, porque tinha capacidade ociosa, ou seja, tinha uma capacidade de produção de bens instalada para além daquilo que estava sendo produzido naquele momento. Segunda coisa que chama a atenção é o seguinte: todas as principais empresas, elas têm um ganho muito forte no mercado financeiro. Elas não ganham na produção de bens, elas ganham aplicando dinheiro no mercado financeiro. Para pegar um caso de uma pesquisa lá, foi feito um levantamento: 70% do rendimento de uma empresa importante em Campinas, com 400 empregados, vem no mercado financeiro. O exemplo mais clássico é o Sadia. Por que a Sadia faliu em 2008? Daí foi incorporada pela Perdigão e criou a BR Foods. Porque ela estava especulando com a nossa moeda, ou seja, estava ganhando dinheiro na especulação, não era na venda dos seus produtos. E quando tem a crise, essa especulação leva ela à falência. Tá? E o governo, para não deixar falir, cria aquele artifício, a Perdigão incorpora e cria BR Food. Obrigado. Então, para mostrar o seguinte: as empresas principais estão muito articuladas com essa coisa das finanças. Então, mesmo se tendo barateado o custo de dinheiro para
facilitar investimento e para desestimular as pessoas e os agentes econômicos botar o dinheiro no mercado especulativo, isso não deu o resultado esperado. E a outra coisa, começamos a desvalorizar a nossa moeda, ou seja, o dólar. Na economia, é tudo que nem mais ou menos remédios, né? Que a gente às vezes quando é obrigado a tomar, mas tem os seus efeitos colaterais. Então, na economia também é assim. Então, você toma um remédio para fazer uma coisa, mas ele dá outros problemas, né? Na economia também foi isso. Então, se começou a desvalorizar a moeda, o que isso fez? Começou, por um lado, baratear os custos de quem precisa exportar e ficar mais caro quem viaja para fora e quem precisa comprar coisas lá fora, tá? Ficou mais caro. O que isso gerou? Gera inflação, um pouco, tá? Gera inflação. No período anterior, se você valoriza, que nem agora está fazendo novamente, né, você está valorizando a nossa moeda, isso gera aumento do poder de compra interno no curto prazo, tá? Mas por que era importante desvalorizar? Para não deixar o país se desindustrializar, para dar competitividade à indústria. E a obra é negócio também. Mas o que aconteceu é que boa parte das indústrias também depende de importação de componentes para poder fazer os seus bens. Então isso encareceu o seu custo também. Então isso também não foi a vantagem. Ou seja, o que estou querendo chamar a atenção? Foram feitas essas medidas com a lógica de tentar estimular o setor privado a fazer um novo ciclo de investimento. E aí claro, hoje é mais fácil analisar, foi um erro histórico, porque nenhuma vez na história brasileira a economia retomou sua trajetória de crescimento a partir do setor privado. Sempre a retomada da economia, ela se deu a partir de uma ação do Estado. Então isso foi cometido um erro de análise naquele momento. E a segunda coisa, o que mostrou naquele momento, por isso que junto com as manifestações e a virada política, o setor empresarial nacional começou a responsabilizar as políticas mais intervencionistas pelos problemas econômicos, né? Então a responsabilidade da excessiva regulamentação. E aí entra na agenda patronal dos setores mais organizados, do capital financeiro e também das empresas do setor produtivo, que ele estava antes mais aliado, entra uma agenda dizendo, nós precisamos reduzir o tamanho do Estado e precisamos reformar a legislação trabalhista. Por quê? Porque era a forma das empresas ter o chamado só ganha-ganha. Antes, com o preço do dinheiro, elas podiam ganhar no custo que ela precisa pegar emprestado, porque na economia tudo funciona por empréstimo, por dívida. A economia não funciona sem dívida. Não tem nenhuma agente econômico que faz eu tenho dinheiro e vou lá, a não ser que é pequeno, grande não faz, sempre pega emprestado, assim com o Estado, tem que atividade. Então, baixar o custo do dinheiro, a gente viu, não traz só resultado positivo, porque elas perderam uma fonte de renda, de rendimento. Aqui também a mesma coisa, para poder só ganhar, então tem que reduzir o custo do trabalho, então tem que fazer uma reforma trabalhista para reduzir o custo do trabalho. Aí vem a coisa da modernização que eu vou falar logo em seguida. E a segunda coisa que prego, é preciso reduzir o tamanho do Estado, tá? É preciso reduzir o tamanho do Estado. Então, todos os problemas, a perda de crescimento econômico que faz gerando, começa a aparecer, pode até botar o seguinte, se quiser, começa a aparecer todo um discurso conservador do que precisa ser feito para arrumar de novo a economia, tá? Para arrumar a economia. Aí começa a ganhar força esse discurso conservador que no período anterior não tinha base de sustentação empírica para poder ser sustentado no debate, tá? Começa a ganhar força isso. Então você tem uma mudança política, a direita começa a sair à rua, se manifestar, se organizar, e do ponto de vista econômico você tem uma crise, tem medidas que você faz para enfrentar a crise, as medidas não dão os resultados esperados, isso fragiliza, chamar o governo e abre espaço para uma agenda conservadora,
tá? Uma agenda conservadora que vai culminar, na minha opinião, no impeachment. Porque aí no impeachment, toda a plutocracia, né, de todos os segmentos econômicos principais se juntam para sustentar o golpe, tá? E se colocam toda essa estrutura à disposição da Câmara de deputados para viabilizar, inclusive, aquela votação fatídica do 17 de abril. Então essas duas coisas caminham junto. E começa a se apresentar toda uma agenda conservadora de como enfrentar os problemas brasileiros. A partir de então, essa agenda, espera um pouquinho aqui, uma das agendas conservadoras expressa, não é sem razão que o PMDB apresenta esse documento, o programa chamado Uma Ponte para o Futuro, ou uma pinguela, que nós estamos dizendo, para o retrocesso. E já vou dizer por que a gente está chamando isso uma pinguela para o retrocesso. O PMDB apresenta esse documento em 2015, final de 2015. Tá? A Dilma também comete um grande equívoco pós-eleição 2015, na minha avaliação, na nossa avaliação. Aqui, eu vou só pedir para você passar um dado gráfico, que é o seguinte. E foi para frente. Tudo bem, depois deixa aí mesmo. Então começa a apresentar uma agenda conservadora. Vou apresentar um gráfico depois para vocês, dados. Começa a apresentar uma agenda conservadora. E o documento do PMDB é uma agenda exatamente para o mercado chamado. O mercado aqui tem nome e sobrenome, tem CPF. É o sistema financeiro, são os grandes grupos de investimentos, são as agências de avaliação de risco. Isso que é o mercado. Tá? Não é uma coisa abstrata, aquela mão invisível, imaginada pelo Smith, nada disso. Tem nome, sobrenome, CPF, ou CNPJ, melhor dizendo, né? Tá? Então, para atender os interesses do mercado. E aí entra o PMDB. O primeiro documento dessa pinguela para retrocesso que chama a atenção é o seguinte: quais são as bases de análise dos problemas econômicos brasileiros? São os dados do Fórum Econômico Internacional Mundial. O Fórum Econômico faz consulta aos empresários para ver quais são as condições mais favoráveis para fazer os negócios. Tá? Isso que se pergunta para os empresários. E o que os empresários responderam no caso brasileiro, que o documento do PMDB reproduz? O primeiro problema para os negócios brasileiros é a carga tributária. O segundo problema é o custo trabalhista. O terceiro problema é a corrupção. A corrupção aparece em terceiro lugar. Então, primeiro, o Estado, e segundo, a questão trabalhista, e terceiro, a corrupção. E quarto, a questão da burocracia, né, para fazer os negócios. Tá? Então, e aí o documento PMDB, aqui, ele vai dizer o seguinte: para poder recuperar a economia brasileira, nós temos que readquirir a confiabilidade do mercado. Tá? E aí propõe uma série de medidas, que é acabar com as vinculações constitucionais estabelecidas. Eu vou discutir isso depois melhor. O fim de todas as indexações, a desvinculação dos benefícios da Seguridade Social, salário mínimo, o congelamento do gasto social, a prevalência negociada sobre o isolado, a reforma previdenciária. Tá? Aí entra com força toda uma agenda, aquilo que o mercado espera que o governo faça.